Vivemos em um tempo onde o engano se disfarça de verdade. Falsos profetas aparecem com palavras doces, mas que nos afastam da verdadeira fé. Para não sermos enganados, precisamos conhecer bem a palavra de Deus, que é a única fonte de verdade. Só assim conseguiremos identificar e resistir à mentira. A chave para nos mantermos firmes é a nossa relação com Deus. Estudando a Bíblia, orando e buscando a orientação do Espírito Santo, encontramos a força para não cair nas armadilhas da palavra fraudulenta. A verdade de Jesus nos liberta, e quando permanecemos nela, conseguimos viver de forma autêntica e de forma inabalável em nossa fé. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 11, que diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus aqui alerta seus discípulos sobre o surgimento de falsos profetas nos últimos tempos, que enganarão a muitos. Ele nos prepara para os desafios espirituais que a igreja enfrentará, especialmente antes de sua volta. Esse alerta mostra que nos últimos dias a distorção da verdade será comum e a moralidade e espiritualidade estarão em declínio. A melhor forma de nos proteger do engano é manter uma vida firmada na palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo. A busca por mensagens que agradam aos desejos egoístas, ao invés da verdade divina, é um reflexo do aumento dos falsos profetas. Por isso, devemos ser fiéis à doutrina bíblica, que nos guia à verdade e nos protege das mentiras. Jesus nos chama a estar atentos e preparados espiritualmente, pois somente quem permanece firme na fé estará pronto para os desafios dos últimos tempos. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16, onde Jesus diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A Bíblia nos avisa sobre a presença de falsos profetas, especialmente nos últimos tempos, que tentam enganar os fiéis com doutrinas falsas e sinais ilusórios. Jesus e os apóstolos previram que muitos seriam desviados por esses mestres, que usam palavras sedutoras e até realizam milagres para enganar. Para não sermos enganados, precisamos estar vigilantes, conhecendo bem as Escrituras e mantendo uma vida de oração e comunhão com Deus. Como os cristãos da Bereia, citados no livro de Atos dos Apóstolos, devemos examinar a palavra todos os dias para garantir que estamos seguindo a verdade. Devemos seguir o exemplo de Elias, que confrontou os falsos profetas no Monte Carmelo, mostrando que o verdadeiro Deus é superior a todos eles. Como cristãos, somos chamados a resistir às falsas doutrinas com coragem e firmeza, defendendo a fé que nos foi dada. Para isso, é essencial cultivarmos discernimento espiritual, buscando sempre a orientação do Espírito Santo para identificarmos e resistirmos aos enganos do mundo. Podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Como podemos tratar a santidade de Deus com tanta indiferença? Muitas vezes nos deixamos enganar por palavras doces e vazias, aceitando ensinamentos sem conferir o que a Bíblia diz. Seguimos líderes carismáticos, mas ignoramos sua fidelidade à palavra de Deus, trocando uma fé sólida por emoções passageiras que vêm alimentar o nosso ego. Quando nossa fé é zombada, nos falta coragem ou conhecimento para defendê-la. Precisamos urgentemente abandonar a apatia e voltar ao estudo sério das Escrituras, à oração e à verdadeira comunhão com o povo de Deus. É hora de amadurecermos e vivermos como filhos da luz, refletindo a glória do Senhor em um mundo que tem caminhado em trevas.
Devemos nos arrepender e buscar uma fé firme na verdade eterna, não em migalhas que nos agradam momentaneamente. Nossas vidas devem refletir a verdade de Jesus, e isso só será possível quando formos firmes na palavra e em nossa relação com nosso Pai Celestial. Podemos ler na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Assim como Eva foi enganada pela serpente no jardim do Éden, muitos cristãos hoje caem em armadilhas de discursos que até parecem inofensivos, mas escondem mentiras. Falsos mestres usam palavras atraentes, às vezes até baseadas em partes da verdade, parte das escrituras na Bíblia. Mas este versículo nos alerta a testarmos tudo à luz da palavra de Deus. Em tempos de redes sociais, onde esses enganos se espalham rapidamente, é essencial estudarmos a palavra de Deus todos os dias para discernir aquilo que é verdadeiro e viver a liberdade que Jesus nos oferece. A verdade de Deus, revelada em Jesus, é a nossa única defesa contra o engano. Jesus é a verdade que nos guia e nos protege. Quando nos afastamos da Bíblia, caímos em destruição espiritual. Por isso, devemos nos apegar à palavra, que é a nossa âncora segura. Como Paulo nos ensina, devemos resistir ao engano com a armadura de Deus, permanecendo firmes na verdade e em constante comunhão com o Senhor. Somente assim, guiados pelo Espírito Santo, poderemos nos proteger das mentiras que sempre tentam nos desviar.